O produto que você está usando hoje e se sentindo moderno e descolado, com isso, pode ser mais antigo do que você imagina. Talvez a sua mãe ou avó tenham usado, assim como você. Vamos saber mais sobre 14 desses produtos. Coca-Cola. A Coca foi criada em 8 de maio de 1886 por John Stith Pemberton, um farmacêutico de Atlanta, nos Estados Unidos. Originalmente, a bebida era concebida como um tônico medicinal para aliviar dores de cabeça e cansaço, combinando folhas de coca e noz de cola, daí o nome Coca-Cola. A fórmula também tinha outros ingredientes como óleo de limão, noz moscada e coentro. Inicialmente, a bebida era vendida em farmácias por 5 centavos o copo, sendo consumida como um remédio popular. No entanto, a popularidade da Coca cresceu rapidamente e a bebida começou a ser consumida não apenas como medicamento. Em 1888, Pemberton faleceu e a empresa passou para as mãos de Asa Griggs Candler, que adquiriu os direitos da fórmula por $2.300. Candler implementou estratégias de marketing inovadoras, como a distribuição de cupons para degustações gratuitas, o que aumentou significativamente as vendas e estabeleceu a Coca como uma marca reconhecida. Em 1915, a Coca-Cola introduziu sua icônica garrafa, projetada para ser facilmente reconhecível, mesmo em pedaços quebrados. Essa embalagem se tornou um símbolo da marca e ajudou a diferenciá-la dos seus concorrentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca se comprometeu a fornecer a bebida aos soldados americanos, estabelecendo fábricas próximas aos campos de batalha, o que fortaleceu a sua presença internacional. Uma senhora jogada de marketing, sem dúvida. Hoje, a Coca está presente em 200 países e territórios ao redor do mundo. Ao longo do século XX, a Coca expandiu sua linha de produtos, introduzindo variantes como Diet Coke, Coca-Cola Zero e sabores adicionais. A marca também se envolveu em campanhas publicitárias memoráveis. Sabe aquela clássica imagem do Papai Noel de roupa vermelha, gorro e barba branca? Foi criada para uma propaganda da marca em 1930, a partir de um santo católico, São Nicolau. A fórmula da Coca-Cola é mantida em segredo desde a sua criação, com apenas um pequeno número de pessoas conhecendo todos os ingredientes exatos. O que sabemos é que hoje ela não leva mais coca, mas uma essência de cafeína. A Coca-Cola também tem uma história longa de apoio a eventos culturais e esportivos, incluindo os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. A marca tem investido em embalagens sustentáveis, incluindo garrafas feitas de materiais reciclados e iniciativas para reduzir o uso do plástico. Fanta. A Fanta surgiu em plena Alemanha nazista em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, como resultado da escassez de ingredientes essenciais para a produção de Coca-Cola, por causa de um bloqueio comercial imposto pelo regime de Hitler. Max Keith, diretor da filial alemã da Coca-Cola, optou por uma solução criativa, incentivando a sua equipe a desenvolver uma nova bebida a partir de ingredientes locais como maçãs, bagaço de frutas e soro de leite, que eram abundantes mesmo em tempo de guerra. A primeira Fanta era de sabor maçã, um produto que ainda está disponível como uma variante especial. O nome Fanta, só para curiosidade, é derivado da palavra alemã Fantasie, que significa imaginação, refletindo o espírito inventivo que tornou possível a criação da bebida. Inicialmente, a Fanta era considerada um produto temporário, destinado apenas a manter a operação da empresa em território alemão. O próprio Hitler, que não bebia álcool, era apreciador da bebida. No entanto, a sua aceitação pelo público foi tão positiva que ela se tornou uma marca permanente no portfólio da Coca-Cola. Pepsi. A maior competidora da Coca, a Pepsi, foi criada em 98 por Caleb Bradham, também farmacêutico, assim como Pemberton, criador da Coca. Ele era de New Bern, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Inicialmente chamada de Brad's Drink, ou seja, a bebida do Brad, a bebida surgiu de uma mistura de água carbonatada,
açúcar, caramelo, óleo de limão, noz moscada e noz de cola, ingredientes que também estão presentes na Coca-Cola. E teve origem também como um remédio. Era indicada para auxiliar na digestão e como um tônico energético. Em 1902, Braden fundou a Pepsi Cola Company, formalizando a produção e a distribuição em maior escala. A marca enfrentou diversos desafios, incluindo a volatilidade dos preços do açúcar, que levou a empresa à falência em 1923. 8 anos depois, Charles Guth, então executivo da Pepsi, adquiriu os direitos da marca e iniciou uma reorganização, reestruturando a produção, a embalagem e a distribuição. O crescimento da Pepsi se consolidou através de estratégias de marketing inovadoras. Entre elas, a introdução de garrafas maiores pelo mesmo preço, a promoção de slogans chamativos e a criação do Pepsi Challenge, um teste cego de sabor que comparava Pepsi e Coca, um marco da publicidade americana. Nos anos de 1980, a marca ampliou a sua visibilidade global ao associar-se a celebridades como Michael Jackson, consolidando-se como um ícone cultural. Lacoste. O ar de camisa polo elegante com aquele toque esportivo não é por acaso. A Lacoste foi fundada em 1933 pelo tenista francês René Lacoste e pelo empresário têxtil André Gillier, com o objetivo de combinar inovação esportiva e sofisticação. René Lacoste, que ganhou notoriedade nas quadras por sua determinação e habilidade, recebeu o apelido de O Crocodilo, referência à sua tenacidade e persistência. E daí, inspirado pela sua experiência no tênis, Lacoste buscava uma vestimenta que proporcionasse maior conforto e liberdade de movimentos, diferenciando-se das camisas sociais de manga longa e tecido rígido usadas no esporte naquela época. A inovação central da marca foi a criação da camiseta polo de tecido piqué, com gola, botões e mangas curtas, oferecendo ventilação e mobilidade. O logotipo do crocodilo bordado no peito surgiu como uma homenagem ao apelido de René Lacoste, tornando-se um símbolo de prestígio, qualidade e distinção. A peça rapidamente ultrapassou o mundo do tênis, sendo adotada por outros esportes e também pela moda casual. Com o sucesso da camisa polo, a Lacoste expandiu sua linha para incluir calçados, perfumes, acessórios e roupas de diversas modalidades esportivas, mantendo sempre a identidade ligada ao estilo e ao conforto, inserindo-se no ramo da moda do luxo. Não por acaso, é uma das marcas mais pirateadas do mundo. Kinder Ovo. O Grupo Ferrero, fundado em 1946 na cidade de Alba, na Itália, introduziu a marca Kinder em 1968 com o objetivo de oferecer chocolates de alta qualidade ao público infantil. O nome Kinder, que significa crianças em alemão, reflete a missão da marca de criar produtos que combinassem sabor, nutrição e acessibilidade. Desde o início, os produtos Kinder se diferenciaram por oferecer chocolates mais suaves, com menor teor de cacau amargo, garantindo que fossem mais agradáveis ao paladar infantil. Em 1974, a Ferrero lançou o Kinder Ovo, uma inovação que unia o chocolate e surpresa, que criança não gosta, né? Cada ovo continha um pequeno brinquedo dentro, criando aquela expectativa de uma experiência interativa que ia além do simples consumo de chocolate. Realmente uma grande jogada. O Kinder Ovo rapidamente se tornou um sucesso internacional. Nutella. A Nutella foi criada oficialmente em 1964, também pela Ferrero. O contexto histórico do pós-guerra, marcado por escassez de cacau e altos custos, levou a empresa a desenvolver uma pasta de avelã com chocolate chamada Super Crema, que oferecia uma alternativa nutritiva e acessível para as famílias italianas. O sucesso levou ao aperfeiçoamento da fórmula e ao lançamento da Nutella, que é um nome que combina nut, ou nut, a noz, e ela, suave, reforçando a sua textura cremosa e sabor agradável. Desde o lançamento, a Nutella conquistou rapidamente o mercado italiano e, posteriormente, o internacional.
Tornou-se popular como pasta para pães, torradas, panquecas ou para se comer puro. Receitas diversas que vão consolidando a sua presença quase obrigatória nas mesas de café da manhã. A marca investiu em embalagens inovadoras, publicidade criativa e campanhas que reforçavam o vínculo afetivo com a tradição familiar. Borracha Mercor. Brasileiríssima, a Mercor foi fundada em 1920 pelos irmãos Jorge e Carlos Rosal, da cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Inicialmente, a empresa nasceu da necessidade prática de reparar pneus maciços de automóveis que sofriam danos constantes devido às estradas de pedra e à ausência de pavimentação do lugar. Os irmãos Rosal aproveitaram seu conhecimento em borracha e adquiriram maquinário na Alemanha, deixando a produção artesanal para algo mais estruturado. Nos anos seguintes, a Mercor expandiu a sua linha de produtos para além dos reparos automotivos. A empresa passou a fabricar borrachas escolares lançadas em 1938, que rapidamente se tornaram referência de durabilidade e eficiência. Ainda são usadas por milhares de crianças no país. Além disso, desenvolveram bolsas térmicas, sandálias e outros artigos de borracha. A marca também participou ativamente de eventos esportivos e forneceu materiais durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 70, a Mercor tentou diversificar ainda mais a sua produção, lançando a linha de sandálias Mercurian, que buscava competir com as populares havaianas, mas dessa vez não deu certo. Seven Boys e Panko. Também gaúcha, a Seven Boys teve a sua origem em 1937, quando os irmãos japoneses Kyoteru e Jinko, imigrantes do Brasil, fundaram uma pequena padaria em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A iniciativa surgiu num contexto de reconstrução econômica para imigrantes, que buscavam oportunidades num país em crescimento. A venda de pães e bolos era realizada porta a porta, utilizando-se bicicletas com caixas adaptadas para transporte. Ainda hoje a gente vê esse tipo de comércio informal. Esse método direto permitiu que os irmãos conquistassem a confiança da comunidade, criando um vínculo forte com seus clientes. O crescimento da Seven Boys acompanhou a urbanização e a mudança nos hábitos de consumo no Brasil. Nos anos 1940 e 50, a padaria expandiu a sua produção, introduzindo produtos embalados e maior padronização de qualidade. Em 1985, um acordo territorial entre os irmãos levou à criação da marca Panko, permitindo que cada empresa atuasse em regiões distintas do país. A Panko concentrou-se em São Paulo e Rio, enquanto a Seven Boys manteve a sua presença em outras regiões, uma divisão que favoreceu a expansão e o fortalecimento das duas marcas. Somente em 2002, a Seven Boys entrou no mercado paulista, expandindo a sua atuação e aumentando a sua base de consumidores. Farinha láctea Nestlé. Em 1867, o farmacêutico alemão Henri Nestlé, radicado em Vevey, na Suíça, desenvolveu a primeira farinha láctea do mundo, inspirado por estudos de Justus von Liebig, que havia criado um leite artificial para bebês. A Nestlé combinou leite de vaca, farinha de trigo e açúcar para criar um alimento nutritivo para crianças que não podiam ser amamentadas. O seu objetivo era combater as altas taxas de mortalidade infantil devido à desnutrição. O produto foi um sucesso imediato, sendo adotado por médicos e hospitais em diversos países. Em 1872, a farinha láctea recebeu uma medalha de ouro na Exposição Universal de Economia Doméstica em Viena, reconhecendo a sua importância na nutrição infantil. Em 1875, Henri Nestlé vendeu a sua empresa para parceiros comerciais por 1 milhão de francos suíços. A nova companhia, Farine Lactée Henri Nestlé, continuou a expandir as suas operações. Em 1905, a empresa se fundiu, formando a Nestlé e Anglo-Swiss Condensed Milk Company, que mais tarde se tornaria simplesmente
Nestlé. No Brasil, a farinha láctea Nestlé foi introduzida em 1876, inicialmente importada da Suíça. Em 1924, a produção local teve início. Ketchup. O ketchup tem as suas raízes no molho fermentado asiático chamado Koechap, originário na China no século XVII. Esse molho era feito a partir de peixe fermentado, como anchovas, misturado com sal e especiarias. O nome ketchup significa literalmente salmoura de peixe, no dialeto Hokkien. Com o tempo, esse molho se espalhou para o sudeste asiático, incluindo a Malásia e Singapura, onde foi adaptado com ingredientes locais como cogumelos e passou a ser conhecido como ketchup ou kecap. No século XVIII, o ketchup chegou à Europa, onde os britânicos começaram a adaptá-lo, substituindo o peixe por cogumelos, nozes e outras frutas. Essa versão era mais doce e menos salgada que a original asiática. No início do século XIX, o ketchup de cogumelos tornou-se popular na Inglaterra e nas colônias americanas. Nos Estados Unidos, o cientista James Mease publicou uma receita de ketchup de tomate em 1812, utilizando polpa, conhaque e especiarias. Essa versão começou a ganhar popularidade, especialmente após a introdução de conservantes que aumentaram a sua durabilidade. A revolução de sabor que conhecemos, no entanto, se deu em 1876, quando Henry Heinz fundou a Heinz Company, que lançou o seu ketchup de tomate, inicialmente chamado de catsup. Heinz utilizou tomates maduros, vinagre e açúcar em sua receita, criando um molho mais saboroso e estável. Ele também introduziu o conceito de 57 variedades, embora a empresa fabricasse muito mais produtos. Essa estratégia de marketing ajudou a consolidar a marca como líder no mercado de condimentos. Com a fórmula acertada, o produto caiu no gosto popular e se tornou um ícone culinário dos Estados Unidos, associado aos pratos bem americanos como hambúrgueres, cachorros-quentes e batatas fritas, a cara da América, né? A sua popularidade também se espalhou para outros países. Sabão em pó Omo. O sabão em pó Omo foi lançado pela Lever Brothers em 1909, na Inglaterra. A curiosidade é que o nome Omo é uma abreviação de Old Mother O, velha mãe coruja, simbolizando o zelo materno e a sabedoria. Inclusive, a embalagem inicial apresentava uma coruja estilizada, com os dois Os representando seus olhos e o M formando o bico. Em 1954, a Lever Brothers introduziu o sabão em pó Omo, substituindo o amaciante original. A versão em pó foi formulada com um branqueador de oxigênio e, posteriormente, com enzimas para remoção de manchas, permitindo lavagens eficientes e temperaturas mais baixas. No Brasil, Omo foi lançado em 1957. Na época, o uso de sabão em pedra era predominante e a introdução do Omo representou uma inovação, mudando a vida das donas de casa. A marca foi pioneira ao lançar o detergente em pó azul, atendendo ao hábito brasileiro de usar anil para realçar o branco das roupas. O Omo também se destacou por suas campanhas publicitárias, como Porque se sujar, faz bem, que reforça a importância da brincadeira na infância. Sucrilhos Kellogg's. Os sucrilhos Kellogg's, mundialmente conhecidos como Frosted Flakes, surgiram em 1906 nos Estados Unidos. A criação foi fruto de um acidente culinário envolvendo William Kellogg, irmão de John Harvey Kellogg, renomado médico e fundador do sanatório de Battle Creek, em Michigan. William tentava desenvolver, na verdade, uma massa de aveia fermentada para o café da manhã. Mas, ao deixar a mistura fermentar por mais tempo do que ele tinha planejado, ele observou que a massa secou e flocos finos e crocantes se formaram. Percebendo o potencial de produto, William Kellogg iniciou a produção em pequena escala, utilizando milho e açúcar para criar um cereal
mais saboroso e acessível. Esse acidente transformou-se em inovação. Os flocos eram fáceis de cozinhar, duráveis, nutritivos e adequados para o consumo rápido, uma característica importante para famílias do início do século XX. A Kellogg Company rapidamente entendeu que o produto seria perfeito para as crianças. Os sucrilhos se inseriram numa linha de produtos que incluía outros cereais à base de milho, aveia e trigo. A marca também inovou em marketing. No início, os cereais eram vendidos em caixas coloridas, com ilustrações educativas, muitas vezes na forma de jogos. Nos anos 1950, a Kellogg's lançou uma das campanhas publicitárias mais famosas na história dos cereais. O personagem Tony, o tigre, tornou-se símbolo de força e sabor. Biotônico Fontoura, outro feito do Brasil. O biotônico Fontoura foi criado em 1910 pelo farmacêutico brasileiro Cândido Fontoura Silveira, inicialmente com o propósito de tratar da esposa do inventor, que apresentava sintomas de fraqueza e anemia. Desenvolvido como fortificante, o produto combinava ferro, extratos vegetais e álcool, oferecendo uma solução prática para estimular o apetite, aumentar a energia e auxiliar na recuperação da fadiga. A notoriedade do biotônico Fontoura cresceu rapidamente, em parte graças à colaboração do escritor Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que escreveu campanhas publicitárias criativas associando o produto à saúde. Para a marca, ele desenvolveu um dos seus personagens mais lembrados no imaginário popular brasileiro, o Jeca Tatu. Durante a Lei Seca dos Estados Unidos, dos anos de 1920 a 33, o biotônico Fontoura ganhou atenção internacional, pois apesar de conter 99,5% de álcool, podia ser comercializado legalmente como medicamento. Hoje, após proibições, o produto não é mais alcoólico. Pó Royal, um exemplo de como a química pode ser mágica e saborosa. O pó Royal foi desenvolvido em 1866 nos Estados Unidos pela Royal Bacon Powder Company, com o objetivo de criar um fermento mais rápido e confiável do que os métodos tradicionais de fermentação, que levam horas para funcionar. Diferente do fermento biológico, que depende da ação de leveduras vivas de tempo para que a massa cresça, o pó Royal combina bicarbonato de sódio e ácidos que reagem imediatamente ao contato com a umidade e o calor, liberando dióxido de carbono. Essa reação química permite que bolos e pães cresçam de forma uniforme e previsível, o que revolucionou a culinária doméstica e também profissional. O produto chegou ao Brasil em 1923 e rapidamente conquistou as donas de casa brasileiras. Ao longo das décadas, a marca expandiu sua linha de produtos, incluindo gelatinas e pudins. No Brasil, a embalagem icônica do Bocão tornou-se um símbolo que até hoje é lembrado.